Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a rede podre de televisão prova a sua decadência em cada atitude deles. Seus filmes, suas obras não dão mais certo. Até artistas que tiveram muito nessa casa parecem seguir a mesma maldição, como Xuxa, por exemplo. Não está mais na Globo, mas lançou o seu filme agora com o nosso dinheiro, com a nossa grana, quase 2 milhões de reais. E foi um fracasso total. Fracasso esse que você e eu pagamos por ele. Prejuízo ela não teve, mesmo ninguém ainda assistir. A revolta dela é simplesmente por orgulho. Ela quer ser sucesso. Então, seguindo por esse caminho de fracasso, a Globo aí, que vem colecionando fracasso, a audiência diminui a cada dia. Não é à toa que eles querem desesperadamente sugar, das redes sociais, que essa sim é que interessa hoje em dia ao povo. Então eles querem sugar o que eles puderem, até inviabilizar o trabalho das redes sociais aqui no Brasil, criando leis absurdas, onde, se você não assistiu esse nosso vídeo, assista. Nós mostramos o deputado Gustavo Gaia falando abertamente da PL que eles querem aprovar. Se você não assistiu, assista, porque tem todos os detalhes aí, tá certo? Esse tipo de vídeo a plataforma não costuma entregar muito, e é incrível isso, um vídeo que ela deveria fazer o contrário, Nós estamos explicando o assunto totalmente grátis para eles e os caras ainda não ajudam, Até parece que foi feito algum tipo de acordo com canais de esquerda, com pautas de esquerda e com canais progressistas. É um absurdo isso e não é à toa que está indo de ladeira abaixo. Mas é o seguinte, voltando ao nosso assunto aqui, eles vão fazer um remake, segundo a dica do nosso querido irmão Vinícius Lima, acho que é estreante aqui na dica, então já deixo um abraço forte para ele. Onde ele fala aqui, que a Globo vai trocar o padre, que era o Padre Lívio. Vou mostrar ele aqui para vocês, para quem não lembra, Era esse cara aqui, o Padre Lívio. E inclusive numa história bem escrota, porque ele era um padre meio moderninho, Eu tô bem lembrado da novela porque eu estou assistindo ela. Eu não assisto mais nada novo, Eu assisto as coisas antigas. E nisso a minha esposa queria assistir uma novela, eu acabei baixando a Renascer, a primeira, Então a gente tá na faixa do capítulo 170, já tô quase acabando, Originalmente ela tinha 216 capítulos, eu tô no 170. Então eu tô bem lembrado, eu sei qual era a história da novela. Você percebe que ela é uma novela que começa muito bem, mas depois ela começa a ficar monótona, porque acredito eu que a história ali era para no máximo 150 capítulos. Como ela fez muito sucesso, eles deram uma esticada, então você tem muita cena doméstica, eles conversando ali dentro de casa. Mas no geral ela é uma boa novela. Ela mostra os pactos, O coronel José Inocêncio, ele faz um pacto no Jequitibá em busca de riqueza, e nesse mesmo momento os caras pegam ele, os jagunços, e tiram um couro dele, literalmente. Ele consegue sobreviver com a ajuda do turco, que já é o coisa ruim que manda para ajudar ele. Acredito que o pacto dele consistia, a novela não deixa isso muito claro, mas consistia em que ele perderia algo que ele amasse muito. E ele achava que devia ser riqueza, dinheiro, terra, mas na verdade foi a própria esposa. Quando ela tem o último filho deles, o terceiro filho, que é o João Pedro, filho esse que ele passa a odiar, ela perde a vida no parto. Ele inclusive expulsa a parteira, que era a Jagutinga, uma dona de bordel, inclusive, que ele frequentava, e sua esposa ficou lá, mas não chegou a se prostituir. Já estava bem próximo de fazer isso, mas não fez, Mas enfim, por causa da revolta, ele acaba expulsando ela de lá. Isso também fica claro no enredo da novela. E nesse meio, nessa trama, tinha um padre tradicional, aquele padre mesmo que vai em sítio, conhece todo mundo. E aí ele acaba morrendo, e assume o Padre Lívio. E de cara você já olha para ele assim e diz, poxa, parece mais um hippie, Algo desse tipo. Sempre dando aquelas opiniõezinhas progressistas, esquerdando o tempo todo. E como era de se esperar por um cara desse, ele acaba aí cometendo adultério com a esposa do Tião Galinha. Ele se apaixona por ela, começa aquele amor proibido, ela desejando ele desejando ela, e acaba mesmo no rally rola. Ela trai o Tião, o padre leita a mulher toda, e aí o Tião acaba tirando a sua própria vida, Corno e injustiçado. Ele passa o tempo todinho falando também que queria ter uma terrinha, aquela situação do pobre trabalhador, que trabalha tanto e não consegue comprar nada. Mas a culpa disso não é de quem tem, a culpa disso é dos juros, Em momento nenhum a novela toca nesse ponto. Ela só toca que, é porque quem tem dinheiro explora, é porque isso, porque aquilo. Mas deveria mostrar que as coisas custam tão caro aqui no país por causa de juro e mais juro. Mas lógico que a Globo não ia fazer isso. Ela mostra esse lado, que sempre foi a intenção deles, colocar classe contra classe, meus irmãos. Eles sempre trabalharam assim.
colocar brancos contra pretos, héteros contra não héteros e assim por diante. Eles trabalham fazendo isso. E essa novela faz isso com perfeição. Claro que não tão exposto como é hoje, né? Mas também coloca. E aliás, ela faz uma bela propaganda também desses pactos que é feito aí. E que é uma realidade, né? Principalmente ali no interior da Bahia. Agora eles vão fazer um remake. E aí isso é como o vinho, meus irmãos. Uma coisa que já era podre, né? Que se você assistir agora você vai ver um monte de coisa subliminar ali. Agora eles querem fazer ainda pior. E vão substituir, né, o padre Lívio, por um pastor evangélico, né? Porque a ideia da Globo aqui é denegrir. Eles sabem que muitas pessoas vão assistir essa novela, como foi com Pantanal, né? Assistir essa porcaria desse remake. E eu não entendo essa burrice do povo brasileiro, porque hoje você tem internet. Eu mesmo, qualquer novela que você me pedir, eu consigo baixar. Até aquela Olho por Olho eu tenho aqui. Que é difícil encontrar aquela novela, mas eu encontrei. Você com um pouquinho de esforço você acha. Mas as pessoas preferem acompanhar. Eu lembro de uns amigos aqui que são bolsonaristas verde e amarelo beijo, daqueles caras que pintaram até o carro. Até hoje tem a bandeira no carro do mito, né? E esses caras paravam pra assistir Pantanal. De cara, você tá dando audiência, velho. Os caras, não, mas aí é uma novela muito boa, não posso perder. Cara, vai atrás da antiga, você acha, velho. Eu tenho ela completa aqui, a Pantanal da Rede Manchete, que dá de 1000-0 no remake. A mesma coisa, eu garanto pra você que essa que vão fazer, a regravação, não vai chegar aos pés da antiga. Se a antiga já tinha muita coisa subliminar, você pode ter certeza que essa vai ter o dobro. Eles vão aproveitar o nome da novela pra dar aquela lacrada. É óbvio que eles vão fazer isso. Senão era muito mais barato pra eles simplesmente reexibir. Se eu não me engano, eles já estão aí reexibindo a novela, né, a versão antiga, na parte da tarde ou quase à noite, né? Mais ou menos isso, que eu não assisto a Globo. Mas se eu não me engano eu vi em alguma casa. Vocês me confirmem aí, por favor. Então eu não consigo entender, porque hoje a gente tem essa facilidade. Não tenho dúvida que o padre, que já era podre naquela época, agora vindo como pastor, vão atacar ainda mais. Porque a ideia da Globo sempre foi de atacar a moral e os bons costumes. Essa novela, o tempo todo, ela mostra pacto, ela mostra possessão, influência espiritual. E só quem é mostrado como os que sabem tudo é sempre o pessoal que mexe com essas coisas, com o ocultismo. Já o lado cristão é sempre ridicularizado e é mostrado como os corruptos. A pessoa mais séria, mais espiritual da novela inteira é a Inácia, que é a empregada. Depois, esse dom dela passa para uma menina de rua, que no começo é uma bastarda, mas depois mostra-se que é mesmo a sobrinha da esposa do José Inocêncio, do coronel José Inocêncio. Então é aquela bagunçada toda de roteiro para explicar alguns fatos. E tem várias pontas perdidas também na novela, que eu nem vou ficar falando aqui, né? Até porque muitos de vocês também já estão esquecidos. E é isso. Mas vou dizer para vocês, meus irmãos, o que as pessoas deveriam fazer não era ficar reclamando aqui, era simplesmente não ligar a sua TV. Deixa o ibope de uma coisa dessa ir lá para baixo. Por exemplo, agora, nesse momento, a Globo está pensando, isso segundo a própria mídia mentirosa, né? Eles próprios admitem que a Globo hoje está pensando se vale a pena continuar com o BBB. Precisou fazer protesto? Precisou ficar reclamando em rede social? Bastou apenas não assistir. Falando exclusivamente da obra intelectual de Renascer, eu realmente acho uma pena que os caras entrem nessa, né, de lacrar, não queiram mais agradar o público, e não façam, por exemplo, uma Renascer 2, porque muitos dos atores estão vivos. Eu mesmo gostaria muito de saber o que João Pedro, né, que é o filho do José Inocêncio, o que é que aconteceu com ele e os irmãos depois que o pai faleceu. Eles tinham todo o espaço para fazer uma novela boa, continuando essa, e seria uma coisa meio que inédita, né? Uma continuação de uma novela que já encerrou. Eles poderiam fazer isso, mas como hoje nós estamos na época da decadência, né? Esses remakes, eu falo isso inclusive de jogos. A Capcom, por exemplo, tentou de todo jeito continuar a série de Resident Evil. E cada jogo saindo pior do que o outro. Por quê? Porque tem lacração no meio. A gente que é game, meus irmãos, eu tô esperando o GTA 6. Mas já vão colocar uma protagonista mulher. Tem algum problema de ter uma protagonista mulher em um jogo? Não. Mas no tipo de jogo que é GTA, fazendo o tipo de coisa que qualquer um pode confirmar na vida real, a criminalidade que envolve o mundo masculino mesmo, você vai botar uma exceção para ser a regra. Temos personagens femininas no GTA, por exemplo, como a Catarine, que é uma personagem sensacional.
Mas ela é daquele jeito, ela já aparece daquele jeito. Ela não é uma personagem que veio só pra lacrar. Ela é daquele jeito. Você encontra ela no San Andreas. Inclusive com o protagonista do GTA 3, o Tony. E é bem legal essa interação, meus irmãos. Ela pinta e borda com a nossa cara no jogo. E é bem legal isso aí. Mas quando você faz isso forçado, como era no caso do GTA 6, por pressão de fora, tem tudo pra história, o enredo ser um fracasso. Talvez seja bom como jogo. Então, por conta dessas coisas que está sendo feito, né, cada vez mais sendo obrigatório, tem que fazer, porque senão eu tiro a tua relevância, porque senão eu não libero o teu jogo, porque senão eu vou tornar a tua vida um inferno. Aí os caras vão colocando isso e vai ficando ruim. Aí tem que voltar para quê? Para reimaginação, para o remake. Antigamente, meus irmãos, você via cada filme legal, top, os fãs implorando por uma continuação e os caras diziam, não, acabou por aqui. E depois, com essa lacração aos poucos entrando, essa agenda woke, né, que hoje é chamada assim, entrando nos enredos, as novas produções já não tinham o mesmo sucesso. Já não ficava mais na memória da população. Então, faz o remake e aí no remake você dá a lacrada. É assim que está sendo feito. Eu vou fazer uma análise para vocês de Scarface. Eu encontrei a primeira versão do filme Scarface com El Pacino, para mim um dos meus filmes favoritos, e eu encontrei a primeira versão, aquele Scarface de 80, já era um remake. E eu vou mostrar qual a intenção verdadeira e como de fato era o personagem, que eles falam em alto e bom som na primeira versão, e na segunda ficam passando pano. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou tentar... Eu já era pra ter feito esse vídeo há umas 2 ou 3 semanas, família, mas é tão corrido aqui que às vezes não dá tempo. Mas eu prometo pra vocês que farei. Tá certo? Então, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. Já digo pra você, quer acabar com isso, pôr um ponto final nessa lacrada toda? Não assista. Eu, meus irmãos, eu tô num ponto agora, sinceramente, eu tô falando eu, não tô mandando você fazer. Mas se eu chegar numa quitanda pra comprar verdura e a pessoa disser que vota no PT, eu não compro lá. Eu não vou dizer nada com a pessoa, eu não vou ser desagradável, eu nem vou tentar explicar a ela, porque tem gente, eu já tentei até ficar aborrecida. Tá certo? Se for uma pessoa de boa, a gente conversa, tenta explicar. Se não for, beleza, eu simplesmente não consumo nada dessa pessoa. Eu não a convido para entrar na minha casa, é simples assim. Vota no PT? Beleza, tamo junto. Mas a você eu não consumo nada. Porque eu entendo que errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Então a partir do momento que os conservadores, as pessoas que realmente amam o seu país, começarem a agir à altura... E, repito, não é ser violento, não é ser desagradável, é simplesmente você dizer, para isso eu não dou atenção, isso eu não financio. É simples assim. Quando nós entendermos isso, meus irmãos, aí a coisa começa a mudar de verdade. Enfim, eu vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Relembrado aí um pouco, né? Antes da coisa ficar tão podre. E eu já peço aquele like, como sempre, peço o seu comentário e se puder compartilhe com alguém que você quer despertar, tá certo, meus irmãos? É isso, se puder também se torne um membro, isso ajuda muitíssimo o canal e a gente vai continuando juntos por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!